Hello, Biters, tudo certo? Estamos aqui para mais uma série de episódios do CCB Indústria. Pois é, deu aquela pausa que precisava naquele momento, Rodrigo? Para redirecionar em novos caminhos e por isso também que a gente está aqui hoje na URGS. Fundo do Amanhã completa 4 anos e você que foi professor, ainda é, não, ninguém deixa de ser professor, né? Mas esteve muito mais ativo nas salas de aula e hoje muito bem conduz a Evcom com um grupo de muitos funcionários, colaboradores. Você, entre aspas, né, é um consumidor do Fundo do Amanhã. Queria que você explicasse o que representa o Fundo do Amanhã para vocês, o porquê da utilização, né, o porquê de buscar, o porquê de fazer parte do conselho do Fundo do Amanhã e o que isso traz de diferente para a indústria hoje. Bom, perfeito. Sempre muito bom ter uma conversa contigo, Arthur. E o Fundo da Manhã, ele é um fundo com muito propósito. Tá? Ele é um fundo esperado em fundos norte-americanos, tá? Isso é um trabalho que já existe, onde ele visa dar um apoio aos estudantes. Tá? Então, ele é formado por ex-estudantes e dá apoio para os estudantes. Tá? Todo mundo já, de alguma forma, nessa trajetória, recebeu algum tipo de ajuda e as pessoas que montaram o fundo entenderam que seria importante retornar isso. Tá? E isso é muito comum fora do Brasil e por que não trazer isso para o Brasil também? E quando a gente olha assim, qual é a ajuda ou como é a ajuda? A ajuda é de várias maneiras, né? Obviamente são incentivos ao estudo, mas nós temos, não só nós, qualquer lugar do mundo, né? Mas especificamente falando aqui da URGS, onde eu fui professor durante vários anos, temos uma evasão muito grande. Às vezes, no início de um processo, porque no início da caminhada acadêmica, esse início da caminhada acadêmica nem sempre é conectado com o mercado. Ele visa dar uma base formativa para, num determinado momento do curso, aprofundar e buscar essas conexões de mercado. E aí o aluno ter a direção se ele quer ou não seguir naquilo, né? Exatamente. Então, o apoio para essas pessoas inicia já desde esse ponto inicial e tenta diminuir essa evasão. Mas por que isso é importante para nós, como Evcom, e por que isso é importante para nossos clientes, né, como indústria? Hoje a gente vive um momento onde talentos são raros. E não é só isso. Alguns talentos não sabem que são talentos. Não, eu sempre tenho isso comigo, né? No próprio Café com Bytes, né? A arte de lapidar a pessoa, né? E mostrar para ela a possibilidade de quão capaz ela é. E acho que isso também faz parte do fundo. Com certeza, né? É olhar para esses talentos, entender onde eles estão e às vezes é um incentivo, é uma orientação, é um caminho para a formação de algo que vai muito além do conhecimento específico, conhecimento hard, né? É o que chamam as soft skills, né? As habilidades de interação. Sim. A soft skills ela é rara hoje, né? E muitas pessoas têm isso e não sabem nem que tem. Então, às vezes elas precisam ser incentivadas, elas precisam mostrar que tem isso, elas precisam lapidar pequenas coisas, né, para ser um profissional altamente qualificado e um profissional diferente. Então, a gente precisa isso como Evcom. A indústria como um todo lugar precisa de pessoas assim. E, Rodrigo, é uma curiosidade. Cara, 2026, em meio a tantas transformações, tantas coisas, por que escolher a indústria para trabalhar se cada vez mais as pessoas querem ficar em casa, querem trabalhar com IA, querem trabalhar, acham que vão ficar milionários só com o teclado lá, né, trabalhando? Por que indústria em meio a todo o universo? Que legal, isso é muito legal, tu fazer essa pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta que nunca ninguém me fez, mas eu vou falar por mim, tá? Por que eu gosto da indústria? A indústria tem desafios que são fantásticos, né? Tem desafios assim que às vezes são homéricos, né? Ela tem um espaço de transformação e de aplicação do conhecimento, né, que pode transformar muito. Então, quando eu olho para a indústria, né, e para os dados provenientes dela, para mim é um parquinho de diversão. Eu olho aquilo como um desafio. Muitas pessoas olham um jogo como um desafio. Muitas pessoas, né,
Pessoas que não gostam tanto de desafio, que querem uma estrutura mais cômoda, talvez não seja o espaço, mas as pessoas que gostam de desafios, que gostam de resolver problemas, que gostam de olhar para um processo e dizer isso, nossa, isso tem tanta oportunidade, eu posso melhorar tanto, eu posso ajudar tanto esse espaço. Cara, esse é o espaço que as pessoas deveriam estar procurando. Né? E eu fico me perguntando, porque a indústria ela consegue juntar todos os universos. Ela junta o famoso chão de fábrica, que é o cara que está lá trabalhando às 7 às 5h18, ou aqueles horários, ou virando turno na madrugada e tudo mais. E ela junta o especialista, que é o cara que produziu, ela junta a inteligência para conduzir uma esteira, um processo. Eu trabalhei em fábrica, né? Sei bem como é que é essa também. questão. Sei bem como é que é esses processos de horários, de tempo, de ter que dar entrega para embarcar, para exportação e tudo mais. Mas o grande ponto é, a IA, ela veio para interligar tudo isso de uma maneira mais clara ou não? Legal falar disso também. Hoje o universo da indústria está se transformando. Ele é um universo que hoje eu diria quem ainda não é, ou quem ainda não enxergou, ele vai ser um universo muito tecnológico e de muitos desafios. Quando a gente pensa em IA, o que acontece? 20 anos atrás, a gente não tinha um processo de sensoramento tão grande quanto a gente tem hoje. A gente não tinha tantos dados, tantas informações. Hoje, uma máquina vai gerar muitos dados. Tá? Então, onde a IA entra, e não é só IA, mas onde ela pode entrar e auxiliar? Como eu organizo esses dados? Como eu transformo esses dados em informações úteis para o processo? Porque muitas vezes o conhecimento do processo, às vezes ele é um conhecimento subjetivo. Ou ele é um conhecimento generalizado, construído em um laboratório, por exemplo. E quando a gente olha para os dados existentes, existem muitos dados, muito mais dados do que um laboratório. Então, utilizar técnicas de modelagem, técnicas de IA, técnicas de machine learning para explorar isso aí em busca de oportunidades e de melhorias é fantástico. É possível mensurar isso, logicamente, em valores. Não há dúvidas que sim, um resultado, né, de uma otimização de um processo, ele gera resultados extremamente positivos, né, e tudo mais. Duas perguntas. Como que o chão de fábrica enxerga essa melhoria? Como que isso ajuda ele? Porque é importante a gente falar, quando fala de indústria, entender que o nosso amigo que está aqui agora falando stories vai melhorar no processo dele, que você como quem está bolando o processo, eu como executor, enfim, o cara que está lá no calçado ou está no ferro, no alumínio, trabalhando. Como é que muda o dia a dia de quem está vivendo a indústria por si só, está lá batendo ponto o cartão? É uma transformação que está ocorrendo, tá? Mas o que muda normalmente, e que gera muito impacto, às vezes algumas ações elas são feitas de modo mais intuitivo. Tá? Existe um conhecimento, a gente aprende, o chão de fábrica é o lugar onde a gente mais aprende. Ali em tudo. Em tudo. Tá? Ali é fantástico. Tá? Às vezes a gente encontra pessoas que têm uma vivência acadêmica que nem é acadêmica, né? Mas elas têm uma vivência de 40 anos fazendo a mesma coisa. E sabem todo o processo. Elas sabem tudo do processo. Uma vez a gente visitou uma mineradora e aí a pessoa que estava lá, especialista, ele estava fazendo esse movimento com a mão. E aí ele disse, põe mais amônia. Cara, como assim? Ele sabia, né, que aquele aditivo que precisava ser colocado lá, ele estava faltando, por quê? Porque ele entendia, na sensibilidade dele, ele entendia que quando chegava no valor, na quantidade correta, ele gerava uma sensação na mão, diferente. Uma sensação na mão diferente. Tá? Então ele sabia por isso, como é que tu vai replicar isso? Tá? E ele acertava. Então, a gente precisa olhar para vários sensores hoje para conseguir determinar, mas ele uma máquina. Não é. Às vezes é um ruído. Tá? A gente vou visitar sexta-feira uma empresa onde o especialista deles sabia pelo ruído, né, que o motor iria dar problema na parte de teste. O que foi feito nessa estrutura? Né? Foi colocado alguns sensores auditivos, né, para o som, e foi colocado uma IA para treinar e aprender quando aquele ruído era o ruído que ele entendia que ia dar. E os dados foram fantásticos. Então, assim, não existe
a transformação sem essas pessoas. Essas pessoas têm que estar junto e não é uma transformação para excluir essas pessoas. Não é isso, é um apoio que elas têm. Às vezes, como acontece em muitos dos casos, a pessoa que toma a decisão, ela fica muito tempo sendo processual, tá? E ela podia ser estratégica num nível muito mais alto. Muito mais alto. Tá? Então, quando eu trago inteligências desse tipo, eu elimino a parte operacional e eu abro espaço para uma outra parte que é mais estratégica. E é isso que vai acontecer. E a gente acha, tá, mas o chão de fábrica é extremamente estratégico. E eu digo mais, é extremamente estratégico e importante. A gente tem que olhar para o âmbito geral. E, Rodrigo, eu sempre fico debatendo, né, que são diversos os setores. E a Evcom escolheu grandes empresas. Cara, se o desafio já é gigante, tu quis aumentar esse desafio, tu dobrou a aposta. Como é que foi? Cassino? Por que grandes empresas, Rodrigo? Por que esse desafio? Hoje o que a gente constrói são soluções dedicadas. Né? Então a gente vai olhar para soluções dedicadas. O que significa ter uma solução dedicada? Né? Significa que normalmente as soluções genéricas de mercado, elas não atendem aquela estrutura ou atendem em determinado nível. Uma empresa de grande porte, às vezes o ganho vai ser lá no segunda, terceira casa depois da vírgula. Por quê? Por causa do volume. O volume é muito grande. A gente teve metas de melhoria de 0,10%. 0,10% pagava e sobrava todo o processo. Por quê? Porque o volume é muito grande. Sim, então, é volume. A empresa de grande porte, tá? Eu ia dizer assim que ela se dá não é se dá o luxo, né? Mas ela pode, né, construir soluções dedicadas. E ela deveria, não é só poder, ela deveria exigir que as soluções para ela fossem soluções dedicadas, porque o ganho é muito grande. Uma meta de 0,01, a gente chegou em 0,5, sabe? E vai aumentar muito mais. Um sequenciamento de produção, a gente bateu 12 recordes de produção. Não é é 2, é 12 recordes de produção. Então, existe uma caminhada ali de muito, muito ganho, existem muitas oportunidades. E a empresa grande, ela é grande em tudo, então ela tem dificuldade de comunicar. Por isso que ela é grande. Ela é grande na solução, mas também é grande no problema, né? É muito maior. Exatamente. Então, o desperdício pode ser minimizado, às vezes, de modo muito grande. E, Rodrigo, para a gente encerrar, Fundo do Amanhã, o que tu está sentindo nesse momento agora? 4 anos, você que capta, né, diversos alunos ali, mas o que você projeta para os próximos tempos? Nós estamos nesse momento, nessa semana, nós trouxemos todos os líderes, porque a gente está fazendo um replanejamento de futuro. Tá? A velocidade com a qual as novas estruturas chegam, as novas tecnologias chegam, são muito grandes. E o que vai acontecer? Vamos pensar a curto prazo. Curto prazo vai ter um processo de aceleração muito, muito grande em termos de tecnologias, em termos de construção de projetos. Próxima fase depois disso. Bom, se eu tenho um processo que eu posso automatizar, uma solução que eu posso colocar, como é que eu faço para formar as pessoas? Porque no processo atual, ele tem uma temporalidade e a própria construção ela permite com que haja um processo acompanhado, obviamente, de educação, de conhecimento, de formação da pessoa. Tá? E se eu não tenho esse tempo, como é que eu vou formar essas pessoas? Então, vai existir e é um problema, já é um problema e vai ser um problema que vai ser potencializado se a gente não cuidar, esse de formação de pessoas. E eu estou falando isso internamente, mas numa indústria também. E por que o Fundo do Amanhã? Eu olho para o Fundo do Amanhã, e não só o Fundo do Amanhã, mas todas as ações relacionadas à educação. A educação, primeiro, tem que enxergar que existe um novo mundo, né, que está acontecendo, que está se transformando, e ela precisa se juntar com pessoas que vivenciam essas dores, esses momentos, para quê? Para construir um processo de formação associado aos novos tempos.
E eu acho que isso o Fundo do Amanhã faz muito bem. Ele procura dar um chão. Uma bobagem que eu realmente acho uma bobagem muito grande que se falava, né? Ah, tu é da humanas ou tu é das exatas? Cara, não existe mais isso. Não tem mais espaço para esse tipo de argumentação hoje em dia. Então, entender isso, entender o atual momento, entender que existe um trabalho de formação, né, cada vez maior, mais intenso e mais conectado, porque se eu utilizar de modo não tão inteligente essas tecnologias, daqui a pouco eu vou estar excluindo o estagiário, eu vou estar excluindo a pessoa em início de jornada, eu vou ficar vou só ter mais com ninguém. Não vou ter mais ninguém. Não vou ter mais ninguém. E aí isso a médio prazo, a longo prazo, não se sustenta. Não sustenta. Não se sustenta. Então, o problema não tem renovação, né? O problema é muito maior do que as pessoas, assim, na vida cotidiana estão imaginando. E o que a gente espera também é que essas pessoas que estão ganhando essa oportunidade, que elas valorizem essa oportunidade e façam valer a pena também o investimento que foi feito nelas, né? Com certeza. E isso eu vejo que é recíproco, né? Então, eu vejo esse engajamento. Importante isso. É legal. Quando tu vê alguma coisa que dá resultado, é diferente, né? Quando tem coisas que não dá para medir, que é o brilho no olho. A gente vai e conversa com os alunos todos, né? Boa parte a gente traz para nós, né? Os grandes talentos a gente já traz. Mas é impressionante ver brilho no olho. Eu não sei medir o brilho no olho, eu não sei nem explicar o que é brilho no olho. Mas aquele sentimento que você consegue captar, ele vale muito, muito mesmo, e com certeza ele é um dos maiores pagamentos. É isso, tá? Tem coisas que não dá para medir. Eu sou matemático, nem tudo dá para medir. Sim. Isso não dá para medir, mas a gente sente. Então isso é legal. Isso é extremamente importante. Rodrigo, muito bom conversar contigo. Mais uma série de episódios aqui do CCB Indústria, parceria incrível com a Evcom. E está só começando, né? Eu digo assim, mais um mês começando, mais projetos e muito mais vem por aí. Obrigado, Rodrigo. Valeu.